14ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 6ª legislatura da Câmara de Bertioga acontece na noite desta terça-feira, dia 17. No plenário, os parlamentares votarão a tramitação em regime de urgência especial, que concede o título de cidadão bertioguense a Roberto Clemente Santini, e a segunda discussão de outros 2 projetos de lei, que dispõem sobre a jornada de trabalho dos servidores públicos, uma redução em 2 horas para quem tem crianças deficientes especiais em casa, e institui o dia de Iemanjá, no dia 2 de fevereiro. Vamos à sessão. Uma boa noite. Sob a proteção de Deus, em nome da lei, havendo legal, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta a 14ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 6ª legislatura da Câmara Municipal de Bertioga, nesse dia 17 de maio de 2016. Esta presidência informa que se encontram à disposição dos vereadores para conhecimento de eventuais consultas, a súmula das correspondências recebidas e expedidas, a ata da 13ª sessão ordinária. Esta presidência informa que, neste momento, serão realizadas as leituras das moções com a palavra, vereadora Valéria. Permissão para usar a tribuna, senhor presidente. Autorizado, vereadora. Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, munícipes aqui presentes, meus amigos telespectadores, uma boa noite a todos. Bom, vou ler minha moção, senhor presidente. Moção de parabenização ao pastor Grimaldo de Almeida Júnior pelo trabalho de 2 décadas em benefício dos mais necessitados de Bertioga. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, Valéria Bento, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido, colhendo plenário, fazer a seguinte moção. Poucas pessoas conseguem transformar um chamado em obras concretas. Menos ainda aqueles que dedicam preparação intelectual e profissional, empregando tais qualificações em benefício do próximo. Pastor Grimaldo é um desses raros casos de preparação, trabalho e dedicação em favor daqueles que mais necessitam. Essa história de amor por Bertioga se inicia há 20 anos, quando da fundação do Ministério Pastoral em Bertioga, Igreja 100% Vida Riviera. Reúne incontáveis ações voltadas às crianças, idosos, portadores de deficiência, pessoas marginalizadas, como os moradores de rua e usuários de drogas. Uma obra dessa magnitude jamais passaria desapercebida, razão pela qual, ao longo desse período, pastor Grimaldo se destacou na comunidade em que atua. Formado em análise de sistemas, cursou o Instituto Bíblico Filadélfia e pós-graduado em ensino religioso pela Universidade Católica de Santos. Foi fundador e presidente do Conselho de Pastores da Associação Beneficente Cristã Vida Bertioga, ABC Vida. Participa ativamente da política municipal, sendo atualmente suplente de vereador, vice-presidente do PV de Bertioga e ocupa o cargo de chefe de seção de projetos e orçamentos da Secretaria Municipal de Habitação. Demonstra, assim, que o preparo intelectual e a atividade política não se dissociam dos desígnios de Deus. Aliás, aquele que segue as Escrituras sabe melhor que ninguém a necessidade de ética e probidade com relação ao trato da coisa pública. Nada disso seria possível sem um grande suporte familiar. Casado há 19 anos com a missionária
Cláudia Figueira, com quem teve a bênção divina de conceber e criar seu filho Gabriel Arnon. Pastor Grimaldo, receba essa singela homenagem apenas para expressar o desejo da população bertioguense que você mantenha sempre acesa a chama que alivia a dor dos mais necessitados, aproximando-os da palavra e do milagre de Deus. Que Ele te recompense sempre com infinitas bênçãos pela sua obra valorosa. Remetam-se cópias dessa moção ao Conselho de Pastores de Bertioga e ao presidente do Partido Verde de Bertioga. Observados os preceitos regimentais, essa é a moção que vai devidamente subscrita pela ordem. Em discussão, a moção com a palavra a vereadora Valéria. Então, assim, essa homenagem que eu estou fazendo para o pastor, eu estou fazendo para o pastor Grimaldo, porque algumas pessoas me questionaram, mas ele é candidato, não sei o quê. Eu não estou aqui competindo, porque cada um aqui tem seu nicho, sabe? Tem os seus eleitores, a doutora Beth tem a dele. Eu estou aqui fazendo uma homenagem para o homem que faz o seu papel enquanto pastor, enquanto cristão, que olha o próximo. Um exemplo disso foi na causa do Miguel, que foi um dos fatores que mais me fez ver que realmente ele deixou a política de lado, porque muitos confundiram isso. Ele fez um jantar maravilhoso e toda a arrecadação foi um up muito grande na conta lá do pai do Miguel, para poder estar sanando essa dívida. E, independente dessas coisas, a gente sabe que a ABC, a ONG que ele tem, a associação dele, trata as pessoas sem discriminação. O pastor Grimaldo é uma pessoa que fala conosco olhando nos olhos, é uma pessoa que tem humildade, sabe realmente qual é a função de um pastor, porque hoje em dia a gente vê, né, pastores e pastores, né? Então, quando eu vou em algum lugar e a pessoa fala assim, olha, você vem com a minha igreja, porque na minha igreja eu sou pastor e lá eu desmando. Não, as pessoas podem frequentar qualquer igreja, mas o discernimento, cada um está dentro de cada um deles, porque eles não vão na igreja fazer política, eles vão na igreja para ter um momento com Deus. Então, pastor, eu quero deixar bem claro que essa homenagem você mais que merece, enquanto pessoa, enquanto pastor, enquanto homem, enquanto munícipe de Bertioga. Eu me sinto muito lisonjeada e privilegiada de te poder fazer essa moção. Eu espero que Deus continue te abençoando, te dando a direção certa, para a gente continuar fazendo bem para os próximos. Conte comigo para tudo o que precisar, e eu sei que Deus está no comando da sua vida. Deus nos abençoe. Com a palavra, a vereadora Alecrim. Uma boa noite a todos. Vereadora Valéria, gostaria de subscrever sua moção e acompanhá-la e falar, na sua narrativa já disse tudo do pastor Grimaldo, uma pessoa exemplar, um cidadão do bem, um pastor que agrega as suas ovelhas. Parabéns por isso, pastor, que Deus possa estar abençoando. E toda vez que a gente vê o pastor na padaria, na rua, no trabalho, ele sempre com aquele sorriso. Vereadora Valéria, eu confesso que ele sempre puxando as minhas orelhas. Quando eu chamo ele de pastor, não, o pastor está no céu. Aqui eu sou só o Grimaldo. E há uns 2 meses atrás, houve uma chuva muito forte em todo o litoral, aonde Bertioga não fugiu à regra, e algumas casas ali em Vicente de Carvalho 2 tiveram alguns prejuízos, danos materiais, graças a Deus, e foi chamado o pessoal da prestadora de serviço lá do não vou nem falar o nome para não ficar enchendo a bola deles, mas o pastor Grimaldo esteve presente ali, nos ajudando, e graças a Deus foi rápido, junto com a Secretaria de Governo do nosso município, e na parceria dele, todos ficaram contentes naquele momento de angústia daquela chuva, e graças a Deus ele nos trouxe e proporcionou uma tranquilidade nas suas palavras. Por isso eu parabenizo
Pastor Grimaldo, através da vereadora Valéria. Parabéns, vereadora. Obrigada. Com a palavra, vereador Pacífico. Primeiro, eu queria parabenizar a vereadora Valéria e dizer que, realmente, o pastor Grimaldo faz um trabalho fantástico, não é de hoje. É uma pessoa que a gente que conhece, quem conhece um pouco mais, sabe a dedicação dele em tudo que faz. E a Igreja Graça e Vida hoje, ela tem um trabalho muito forte na cidade. E tudo que o pastor Grimaldo, junto com a sua igreja, pega para fazer é sucesso. Haja visto o Summer Gospel, que é um evento que acontece todos os anos no verão da nossa cidade, reúne milhares de pessoas, e ao contrário de que muita gente pensa, a maioria das atrações é contato pessoal do pastor Grimaldo. Inclusive as bandas hoje ligam para ele para poder tocar, a oportunidade de um evento que começou e nasceu com o Ministério Graça e Vida. Todo o trabalho dele e dos demais pastores que acompanham o ministério e todas as pessoas que constroem aquela família é um trabalho muito bacana. E na sua função como também funcionário público, toda vez que nós chegamos lá, é muito atencioso e, independente de qualquer situação, ele faz o que cabe a ele e se esforça para ajudar a todos. Então, fica aqui a nossa homenagem, a pessoa que eu também tenho um grande respeito, um grande carinho, admiração, e é um amigo de muito e muito tempo. Então, é uma pessoa que eu também tenho certeza. E que se um dia, que nem a vereadora falou, que venha, tenho certeza que até politicamente será uma grande pessoa, porque tem capacidade para tanto e muito mais. Então, desejar sempre a ele boa sorte, que onde ele põe a mão, com certeza tudo floresce de uma maneira positiva. Parabéns. Com a palavra, vereador Alemão. Parabéns, vereadora. O pastor Grimaldo, um grande amigo nosso, aí ao longo dos anos, bem dissertado por Vossa Excelência, em vossa narrativa, o vereador Pacífico em sua fala. E eu tive a grata satisfação, em uma eleição passada, estar ao lado do pastor, a gente caminhou junto. Então, eu acho que o caráter da pessoa a gente vê nesse momento de política, onde muitos acabam sempre querendo ocupar o espaço do outro. E o pastor sempre se pôs, o pastor Grimaldo sempre se pôs de uma maneira decente, e eu particularmente tenho prazer em chamá-lo de amigo, porque realmente é um grande amigo, e só tenho que parabenizar a vereadora pela sensibilidade e em hoje conceder essa moção de parabenização ao pastor. Parabéns. Com a palavra, vereador Ivan. Boa noite a todos. Parabéns, vereadora Valéria, pela moção de parabenização ao Grimaldo. Grimaldo eu conheci talvez uns 25 anos atrás, estava bem, nós dois, né, estávamos bem mais magrinhos, tal, mais em forma. Na época, o Grimaldo era um jovem, ele vendendo um projeto na área de elétrica, se eu não me engano, alguma coisa assim. E a gente teve muita conversa, eu nem sei se eu comprei ou não, acho que não. Mas a gente conversou bastante. Eu era gerente da Sociedade Amigos, e o Grimaldo foi lá procurar, e a gente teve várias reuniões, várias discussões a respeito do que ele oferecia na época. Sempre muito educado, tal, e a gente teve esse contato. Depois, também não sei muito porquê, eu não vi mais o Grimaldo, acho que também ele não me viu, e aí eu fui descobrir ele pastor, né, assim, acho que talvez já fosse na época, mas eu não... E eu fui descobrir, aí em função das últimas eleições, a gente teve junto, teve oportunidade de conversar bastante, e de lá para cá a gente se encontra muito na padaria de manhã, né? A gente acaba tendo grandes conversas na padaria. A gente discute a cidade, já resolvemos um monte de problema lá, né? Pelo menos na teoria, né, pastor? Na prática, a gente sabe que é muito mais difícil, né? Mas, inclusive,
Eu até foi uma coisa emocionante, o pastor me convidou na época da eleição, um pouco antes, para que eu fosse num culto, né? Acontece no domingo. E eu me emocionei, eu acho muito bonito mesmo. O pessoal cantando, todo mundo envolvido, todo mundo, uma felicidade grande. A gente saiu, foi lá para o barzinho lá da frente, que uma senhora prepara uns salgadinhos e tal. A gente conversou, mas foi muito bom. Fomos para a cantina, né? Barzinho. Balada, só falta falar balada, vereador. Barzinho, quem vai passar? Não sei. Olha, mas você vê como as palavras parecem aqui. Tá vendo? Na verdade, não é. O importante não era nem se era o barzinho ou a cantina. O importante é que a gente foi lá, a gente se reuniu, bateu papo e conversou. E a gente tem feito isso constantemente. Agora passou na prefeitura. A gente está correndo muito, se vê pouco, efetivamente. Sei que ele tem trabalhado bastante. Secretaria de Obras tem sido aí um dos braços direitos aí do Miranda, na fiscalização de obras, no acompanhamento. Então, eu queria parabenizar, porque realmente ele tem uma história aqui nessa cidade, e todo mundo tem uma história nessa cidade, merece ser contada, merece ser reconhecida, e é isso que a gente está fazendo hoje aqui para o pastor. Parabéns, pastor. Ivan, se você ficar mais 5 minutos, ia virar uma moção de repúdio. Começou 25 anos atrás, falando mal. Estava preocupado, viu, vereador? Com a palavra, vereador Tadeu Rodrigues. Bom, boa noite a todos. Mais 5 minutos ele ia falar que tomou cerveja, né? Então tá bom. Bom, parabéns, vereadora. Eu acho que todas as vezes que essa casa homenageia alguém, é que essa pessoa realmente é merecedora e fez a diferença em algum segmento da nossa sociedade. E assim que eu vejo a moção para o pastor Grimaldo. Eu acho que sonhador, como todos nós devemos ser sonhadores, voltado realmente para as práticas e principalmente para o trabalho voluntário. Se doar a cada vez mais. Parabéns pelo vosso trabalho, né? E até como evangelho, que Deus, né, nos ilumine dentro dessa cidade, que possamos realmente ter discernimento e que possamos ser realmente uma pessoa feliz e que a nossa família possa conviver tranquilamente. Parabéns pelo vosso trabalho e parabéns, vereadora, pela moção. Obrigada. Com a palavra a vereadora doutora Beth. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres pares, nossa excelente audiência. Vereadora, quero cumprimentar o trabalho, quero acompanhar. É assim, o Grimaldo a gente conheceu, eu conheci numa campanha para o Laírton. O Laírton completamente surtado, né? Ninguém sabia. Completamente surtado. E assim, falando aquele monte de coisa que a gente conhece, doutor, todo mundo ama o doutor perdidamente, sabe quem é a peça, né? E o que me chamou a atenção foi que o Grimaldo estava fazendo aquele meio de campo, estava tentando dar aquela acalmada. Então, toda vez que dava um surto, aí o Grimaldo ia lá e conversava. Eu falei, gente, esse cara é um pastor diferente. Depois eu fui descobrir que era pastor também, porque sempre muito moderno, sempre muito acolhedor, independente da religião, do credo das pessoas. Um cara muito acolhedor, muito querido. E ele fazia essa coisa da acalmada básica. Então, isso me marcou muito. Sem contar que eu já sou quase da família, né? Porque eu trabalhei com a mãe do Grimaldo a minha vida toda. E eu pegava carona com o pai. Eu faço parte da história mais que vocês, tá vendo? É um prazer imenso estar aqui. Homenagem justíssima. Cara muito querido, parabéns. Muito bem. Muito bem. Eu já também tive chance de participar em algumas campanhas com o Grimaldo. É um cara extremamente humano, faz um trabalho social extremamente relevante em nossa cidade. Acho que a moção é extremamente merecida. Parabéns. Parabéns à vereadora também. Obrigada. Chamar o pastor Grimaldo no primeiro momento, pastor, para receber a moção e fazer umas fotos. Uma formalidade, irmão. Continue em discussão, em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Por favor. Barbarizou a moção. Os caras
engraçado. Quase virou refúgio. Vem, pessoal, vamos tirar foto. Oh, meu Deus. Claudinha, Aproveita a foto, agora só buscar e o Gabriel. Vamos lá. Deixa eu vir. Falei muito. Eu vou ficar aqui do lado. Vamos lá, não aguento mais segurar a barriga, não. Parabéns. Tem 5 horas de fala, pastor. E pastor, quando pega o microfone, é problema, né? Meu professor aqui, tá? Bom, boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Amém? Em 1996, brincadeira, na pessoa do presidente Capellini, né, e quebrando um pouco o protocolo, não poderia ser de outra forma de citar nominalmente cada um dos vereadores, Capellini, que eu já conheço, como diria o Ivan, da época que a gente era mais magro, mas você continua elegante fazendo essa sua movimentação de lá de Boracéia até aqui, né? Doutora Beth, né, que constantemente eu e minha mãe comentamos sobre o seu trabalho, né? Alecrim, companheiro de bairro que muitas vezes a gente está lá junto, caminhando. Toninho, que em muitas situações já nos atendeu, até por solicitação de situação com ovelhas nossas, pôde nos ajudar. Ivan, né, meu companheiro de café da manhã, periodicamente. Alemão, também sempre atuante no bairro, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande. Pacífico, né? A gente junto começando o programa de rádio, na Rádio Forte, em 1996. Esse negócio de que começamos lá atrás, há 20 anos atrás, eram mais magros, tínhamos cabelo e essa coisa toda. E eu não poderia, e deixei deliberadamente por último, a minha amiga e companheira Valéria, que numa situação que o país hoje enfrenta, no que diz respeito à questão política, a gente vê essa Câmara, vereador, presidente, vereadores, através da vereadora Valéria, dá um exemplo, sabendo separar as questões político-partidárias das questões políticas e das questões religiosas como um todo. E eu fiquei pensando sobre o que eu ia falar, ou de que forma eu ia agradecer, mas confesso que a palavra carinhosa de cada um dos senhores e senhoras me deixou tocado e emocionado, e eu pude lembrar, em vários e rápidos flashes, o nosso convívio em cada um dos momentos que nós tivemos. E, Valéria, o que eu poderia retribuir? Eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer é abençoar e orar como um pastor. E foi muito importante quando o presidente, ele faz isso em todas as sessões, ele abre a sessão em nome de Deus. E embora a gente sabe que o nosso país é um país laico, ele não é um país ateu. Né? A nossa Constituição ela preconiza a existência de Deus nesse aspecto, a nossa moeda traz sobre isso. Então, eu gostaria de pedir licença ao presidente e com toda a liberdade, em nome de Jesus, que nós pudéssemos estar fazendo uma oração. Amém. Vocês honraram-nos com esse diploma de parabenização, que eu quero carinhosamente dizer que todos os membros da nossa igreja, familiares, e irmãos e pastores que têm um trabalho muito grande aqui na cidade, muitas vezes um trabalho que a gente nem sabe o resultado, né? As igrejas evangélicas, os pastores, eles têm um trabalho muito relevante na cidade porque eles amenizam em muito a situação. E eu sempre já falei isso várias vezes, eles economizam, inclusive, para o município, porque as pessoas encontram solução nas igrejas e evita que, em muitos momentos, elas tenham desdobramentos de vida que não sejam favoráveis. E, vereadora, a senhora é uma pessoa especial, eu tenho certeza do carinho
Eu não vou dizer há quanto tempo nós nos conhecemos, porque senão eu vou acabar entregando a idade, né? Mas são décadas de amizade e de exemplo. Exemplo de pessoa que é guerreira, que é batalhadora e que vai adiante. E eu tenho certeza que cada um dos senhores e das senhoras tem no coração a firmeza da palavra de Deus que o Senhor nos ensinou, né? Faça ao teu próximo aquilo que tu queres que teu próximo te faça. E cada um dos senhores e das senhoras foram colocadas aqui na Câmara, como diz a própria palavra de Deus, que toda autoridade constituída provém de Deus. E eu vou, com a permissão do presidente, pedir para que nós possamos fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus continue inspirando vocês na consecução dessas leis e que a graça do Senhor seja sobre cada um de vocês. Amém? Vocês me ajudam aí, pessoal? Podemos ficar de pé, por favor? Podemos dar as mãos num sentido simbólico? Em 1996, nós fizemos um culto de oração dentro da Câmara Municipal. 20 anos depois, nós estamos repetindo isso aí também. Que Deus dê graça a cada um. Senhor Deus, obrigado por esses homens e mulheres que o Senhor colocou aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou a autoridade e o poder na mão deles. Que o Senhor possa continuar inspirando a cada um deles, que o Senhor possa estar falando aos corações deles, guiando o Senhor nas atitudes legislativas deles, e que em nome de Jesus eles possam ser um instrumento nas tuas mãos para abençoar a nossa cidade em cada um dos momentos, em cada uma das situações. Abençoa também cada funcionário aqui da Câmara, cada família aqui representada na plateia, cada pessoa que nos acompanha pela televisão, que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam com todos, em nome de Jesus. Você concorda comigo? Diga amém. Amém. Podemos aplaudir no nome de Jesus? Muito obrigado pelo carinho, vereadora. Como sempre, parabéns. Presidente, então, uma boa noite a todos, fiquem com Deus, e Deus no comando das nossas vidas sempre. Dando continuidade, com a palavra agora a vereadora doutora Beth. Permissão para usar a tribuna? Autorizado. Bom, venho aqui fazer essa moção de parabenização ao senhor Dr. Fernando Caruso e Dr. Jorge Caruso, dois grandes amigos meus, muito amigos. Bertioga, 17 de maio de 2016, excelentíssimo senhor presidente, nós vereadores, no uso das minhas atribuições regimentais, venho perante vossa excelência ouvir o doutor plenário apresentar a seguinte moção de parabenização. Venho fazer a moção em homenagem a meus grandes colegas e amigos, Jorge Antônio Caruso e Fernando Luiz Caruso, irmãos e exemplos de médicos que estão em Bertioga desde a emancipação até hoje. Realizam um trabalho louvável em prol da comunidade. Dr. Jorge Caruso, urologista, se formou médico em 87 na Santa Casa de Vitória e realizou sua residência na Santa Casa de Santos. Optou por essa carreira por vocação e trabalha em Bertioga há 24 anos. Além da nossa cidade de hoje, atende na Santa Casa de Santos e em seu consultório particular, mas já trabalhou nas prefeituras de Praia Grande e São Vicente. Tem por Bertioga uma relação de gratidão. Quanto a seus sonhos e ambições, almeja apenas uma qualidade de vida melhor. Como momentos marcantes de sua vida, aponta fazer a medicina, fazer parte do corpo clínico da Santa Casa de Santos e a perda da sua mãe. Como hobby, tem a leitura. Não tem críticas à cidade e busca sempre o aperfeiçoamento profissional. Sua dedicação merece ser reconhecida por todos nós, assim como é reconhecida por seus pacientes. Dr. Fernando se formou em 89 na Escola de Medicina Santa Casa de Misericórdia de Vitória, especialista em anestesiologia, pela Santa Casa de Santos, especialista em medicina de trabalho pela Fundação Lusíadas. Seguindo o exemplo do irmão, decidiu ser médico, para sentir o prazer em cuidar das pessoas que necessitem de sua ajuda. Também está em Bertioga há 24 anos, mas já trabalhou em São Vicente. Hoje, além de Bertioga, trabalha na Santa Casa de Santos, no Hospital Guilherme Álvaro, no MedCenter. Sua relação sentimental com a cidade é de orgulho por ter ajudado na implementação da saúde na cidade desde a sua emancipação, participando da primeira leva de médicos vindos da Santa Casa de Santos a pedido do prefeito Mauro Orlandini em sua primeira gestão.
Como sonho, deseja ver seus filhos crescendo e ajudando o próximo. Como momentos marcantes, cita seu casamento, já que não imaginava que casaria um dia. Só um parênteses, nem nós, viu? A gente também imaginava que o Fernando nunca ia casar, mas, enfim, né? Quando encontra o chamado, né? Vamos embora. Seus hobbies estão em viajar, jogar tênis e ir ao cinema. Como momentos marcantes, cita seu casamento, e como momentos difíceis, ter que ficar distante dos seus pais durante o período da faculdade e só vê-los nas férias. Quanto às críticas da cidade, ele salienta que muitos criticam a área da saúde e não têm noção como era antes da emancipação. O hospital, na época, fazia apenas algumas cesáreas e hoje até cirurgia oftalmológica é realizada no nosso centro cirúrgico. Lógico que há muito a melhorar, mas temos que entender que o custo médico hospitalar é muito alto e os repasses feitos pelo SUS não cobrem as despesas. Sua filosofia de vida é viver dia a dia respeitando o próximo. O que o motiva a seguir na área é a humanização. E espera que saibam, a seu respeito, que sempre estamos dispostos a ajudar, ouvindo e tratando o paciente. Muitas vezes o paciente não precisa de uma medicação, e sim que ouça a sua história. Convenhamos, quem conhece um pouco o trabalho desses dois grandes amigos, fica muito impressionado pelo tratamento tão humano, tão dedicado e competente a todos que os procuram. Inclusive, servem de exemplo para o nosso programa de humanização da saúde. A humildade, a seriedade e a bondade servem de inspiração para todos nós. Diante de tudo isso, venho fazer a moção de homenagem a esses dois meus queridos amigos. Observados os preceitos regimentais, essa é a moção de parabenização que vai devidamente subscrita. Senhor presidente, pela ordem. Em discussão a moção, com a palavra, a vereadora doutora Beth. Então, é assim. Por que a gente traz esses dois caras aqui, né? Para que a gente homenageia dois caras que nem esses dois aí? Porque são duas figuras incríveis, são duas figuras sensacionais, são dois seres humanos únicos, cada um de um jeito. Se vocês prestarem atenção, a parte que fala do Jorge é curtinha, porque ele é assim mesmo, mais quieto, mais fechado. Aí você vê a parte que fala do Fernando, tem um monte de coisa, porque o Fernando é assim, é mais expansivo. Mas a mesma coisa tem os dois, bondade e caráter. São duas especialidades complicadas. O Jorge é urologista. Pega a parte mais delicada da mítica masculina. O Fernandinho é anestesista. Pô, todo mundo que vai para uma cirurgia não está com medo da cirurgia, está com medo da anestesia. Então, assim, são duas áreas extremamente complicadas. Só que é aquilo. Desde que essa cidade existe, esses dois estão aqui. Todo mundo já ouviu falar, muita gente já passou por eles. E, assim, é com muita alegria que eu venho aqui trazer esses dois. Com certeza, isso aqui não chega nem aos pés do que vocês merecem. Mas eu acho que a cidade tem que prestar uma homenagem para vocês e eu estou aqui para isso. E tem um parênteses ainda. Meu pai, todo mundo sabe, era um cara muito chato, mas ele adorava o Jorge. Dá para entender uma coisa dessa? Então, por aí você já vê por onde chega a coisa. Se um dia eu precisasse de uma dessas especialidades, com certeza estariam os dois eleitos como primeiros para me atender, atender a minha família, e é para quem eu encaminho declaradamente todos os meus pacientes. Meus queridos, muito obrigada por tudo que vocês têm feito pela cidade, por todo o carinho com os pacientes e por toda a amizade comigo e com a minha família. É isso. Com a palavra, vereador Alecrim. Parabéns, vereadora Beth, por ter escolhido dois profissionais humanos, exemplares, cidadão do bem, família. Eu tive a grata lembrança, há uns 2 meses atrás, eu levei o meu pai para uma consulta lá no SEMI e estava lá o Dr. Jorge Caruso e meu pai estava iludido numa cirurgia que foi feita num hospital da cidade vizinha e ele achava que iria ficar bom, mas numa raspagem de próstata aconteceu um erro, só que o profissional não disse para ele e ele ficou iludido com aquela miquitação, usando fraldão até hoje, achando que iria se recuperar. E a vereadora disse muito bem que
na humanização do Dr. Jorge Caruso. Ele foi muito simpático com meu pai, muito humano, muito humilde, e nos chamou numa sala onde o Celso estava e falou do problema onde o meu pai se encontra. Gostaria de parabenizar pelo trabalho e que Deus possa estar abençoando seu Jorge, Dr. Jorge, desculpa, pela humanização e que Deus possa estar abençoando. Do Fernando, a vereadora disse muito bem, nós não temos medo do cirurgião, e sim do anestesista, mas que Deus possa estar abençoando cada dia mais e que continue essas pessoas humilde, humana e profissional na cidade de Bertioga. Parabéns, vereadora. Parabéns, doutor Jorge. Com a palavra, vereador Pacífico. Só um minutinho para... Primeiro eu gostaria de parabenizar a doutora Beth, até porque recebeu uma homenagem de alguém que entende bem da área, então é porque, né, conhece a fundo. E colega de trabalho, a gente percebe que essa moção da doutora Beth vem recheada de carinho e de tempo, né, de inter-relação. Isso dá para a gente a real circunstância dessa homenagem. Eu, particularmente, não tinha tido ainda oportunidade de conhecer, mas esses dias meu sogro passou por um problema com cólica renal e foi o nome que eu mais ouvi. Você tem que levar no doutor Caruso. Esse nome foi o mais citado, só que ele acabou sendo até tratado por um outro especialista também da nossa rede, foi muito bem também e resolveu o problema, não precisou chegar à presença do doutor. Porém, eu ouço muito falar do senhor, e gostaria de desejar assim que essa homenagem sirva de mérito para o seu coração. Eu percebi que você ficou emocionado quando a vereadora leu as palavras, doutor, porque só vocês, doutores, vocês sabem o que vocês passam no dia a dia, no momento que a gente vive, por tantas coisas que a saúde no nosso país tem passado, e a gente sabe os grandes desafios. Mas desafios são para poucos, são para os capacitados e qualificados. E eu tenho certeza que vocês são merecedores disso. E no seu texto, vereador, uma coisa me chamou a atenção, que você cita aí 24 anos de Bertioga. Esse ano Bertioga completa 25 anos. Vocês nasceram com a cidade. Parabéns, exatamente. Isso é o que importa. Exatamente. Com a palavra, vereador Ivan. Queria cumprimentar a doutora Beth por essa indicação. Eu realmente não conheci os doutores, né? E aí, pelas suas declarações, a gente percebe, como o Pacífico falou, o carinho, o reconhecimento aos profissionais e às pessoas que estão aí junto com vocês aí no hospital há tanto tempo. O fato de eu não conhecer é um bom sinal, né? Porque eu conheço outros especialistas, mas eu já... É um bom sinal. Não, e o que eu fiquei preocupado com a declaração da doutora Beth, que ela falou que se ela precisasse de uma das duas especialidades, ela procuraria os doutores. E eu acho que de uma você não precisa, que só seja... Tá certo. Então, mas bacana, parabéns. Tá certo? E eu acho que é mais uma oportunidade, como falou o Pacífico, de a gente, nesse ano de 25 anos, trazer as pessoas, né? A gente acha que Bertioga é tão pequena, com tão pouca gente, e a gente que está aqui há tanto tempo, às vezes não se conhece, não tem oportunidade de se falar e se conhecer melhor. Então, parabéns aí para vocês por essa homenagem. Com a palavra, vereador Alemão. Parabéns, vereadora doutora Beth, pela moção de parabenização. Parabéns a vocês. Eu imagino como deve ter sido Bertioga há 24 anos atrás, quando vocês começaram a trabalhar aqui na nossa cidade. Das dificuldades, né? E de muitas vezes se depararam com quadros clínicos, né, de extrema complexidade, e ali conseguir estar
administrando a situação de uma forma tranquila, porque se hoje a gente tem dificuldade em remover a pessoa, a central de regulação, imagina na época, né? Então, eu só tenho que agradecer aos dois pelos relevantes serviços prestados aí à nossa população, ao nosso município, que Deus abençoe muito a vida de vocês, a família, e que continuem aí durante muito tempo aqui atendendo os nossos munícipes. Muito obrigado. Com a palavra a vereadora Valéria. Acordar, pessoal. Vamos lá. Vereadora Beth, como sempre, né, perspicaz, parabéns. Eu, particularmente, tenho assim um carinho muito grande por médicos, porque minha filha vai se tornar uma médica. Eu espero que ela tenha essa oportunidade que os senhores estão tendo, o reconhecimento, porque a gente sabe o quanto é duro. Só de cursinho vai uns 2 anos, depois mais material, mais não sei o quê. Então, tem o juramento, né, que todo médico faz, né, Hipócrates, e aí poucos médicos põem isso no dia a dia. E a gente sabendo o caos que está a saúde, né? Hoje em dia, com esse negócio de cross, essa coisa toda, e as pessoas já não têm mais aquela esperança quando vão no hospital, porque a gente percebe que poucos médicos olham, pelo menos, no rosto da pessoa e atendem com aquele carinho. Não, é aquela coisa de... Vai no hospital de madrugada. Eu tive uma treta uma vez com o médico aí, doutora, que ele falou assim para mim, não tem o que fazer, não tem shopping nessa cidade? Isso você já viu, né? Foi um bate-boca lascado, né? Porque ele não ganha para dormir, né? Então, assim, a nossa cidade, ela é privilegiada pelo quadro, pelo corpo clínico, porque tem a doutora Tânia também, que é um amor, tem o doutor Rodrigo, tem os senhores que são mais que conhecidos, o doutor Paulo Rosa, e assim, o que eu vejo, o que nós precisamos é equipar o nosso hospital, né, a nossa UPA, dar condições para que vocês realmente possam trabalhar da maneira que vocês gostam. Então, eu fico muito feliz com esse reconhecimento. A saúde ela está passando um momento crítico, não só em nível de Bertioga, mas é nacional. Então, quando a gente tem profissionais no naipe de vocês, a gente tem mais que agradecer, né, nossa cidade por a gente ter condições de ter profissionais tão focados, tão humanos e saber, poxa vida, afinal de contas, você faz uma faculdade de medicina, fica 6 anos lá, faz mais residência, faz especialização de não sei o quê, e depois vem maltratar o doente, não quer atender pobre, então deveria fazer uma outra faculdade. Então, parabéns a vocês, sabe, que eu possa depois pegar uns livros emprestados, porque está caro, né, e que a gente possa estar conversando e estar tendo esse relacionamento próximo, que é muito importante isso. Afinal de contas, Deus é só um, né? Então, daqui abaixo de Deus somos todos iguais. Então, um beijo no coração de vocês, que Deus continue te iluminando, principalmente o anestesista, né, na medida certa, e que tudo dê certo nas nossas vidas e na vida de vocês, tá? Muito obrigado por estarem em Bertioga, e continuem por muitos e muitos anos, e que tragam pessoas iguais a vocês para nós, tá? Muito obrigado, um beijo no coração. Com a palavra, vereador Tony Rodrigues. Abre o microfone, Toninho. Aí, então tá bom. Bom, alô, eu ouvi atentamente a moção da minha querida vereadora, companheira Beth. Eu acho que já dissertou aí muito bem o currículo dos doutores, né, Fernando e Jorge. Claro que alguns companheiros ficaram entusiasmados aqui, viu, doutor Jorge, mas isso passa. Mas, na realidade, se vocês perceberem, é uma história. Eu estou aqui há 24 anos também, doutor Jorge e doutor Fernando. Então, parece que foi ontem, essa história de Bertioga se passou tão rápido, e nós estamos aqui. Vocês acompanharam todo o crescimento dessa cidade, as dificuldades do dia a dia. Claro que as demandas sempre serão muito maiores do que a gente planeja, do que a gente pensa,
Mas vocês estão encarando esses 24 anos como um desafio na vida de cada um de nós, desafio na medicina, desafio nos diversos segmentos da nossa cidade. E hoje, o vereador Pacífico colocou muito bem, ao ser homenageado por alguém que entenda mais, né, no caso da medicina, como a Beth, isso é muito importante. E eu sempre gosto de frisar aqui na tribuna que as pessoas que são homenageadas por essa casa, porque elas fazem algo de diferente, a questão do seu trabalho, da humanização, do seu profissionalismo, do seu caráter, da sua competência, são fatores importantes que a gente realmente faz com que vocês mereçam essas homenagens. Então, eu quero parabenizar a cada um de vocês, dizer que, como Toninho Rodrigues, como outros que estão aqui há 24 anos, vocês fazem parte dessa história. Hoje essa Câmara está participando da história de Bertioga, isso é muito importante, e que nós possamos vislumbrar um município cada vez melhor ir para frente, um futuro melhor, com condições melhores, e principalmente com pessoas do caráter e da competência de vocês, e resumindo, do humanismo que vocês tratam as pessoas. Como disse agora há pouco o meu companheiro vereador Alecrim, a questão de saber que aquele ser humano que vai procurá-los, porque eles estão com algum tipo de patologia, que ele precisa principalmente de carinho, de um bom atendimento. Parabéns a todos vocês. Também gostaria de parabenizar ao Dr. Fernando e ao Dr. Jorge. O Dr. Jorge, especificamente, já encaminhei vários pacientes para ele. Já dei bastante trabalho para o senhor, doutor. Presidente, depois tem alguém aqui que quer fazer exame de próstata aqui? Não, na verdade, eu vou até acabar defendendo o vereador Ivan, que ele está sofrendo bullying dos parceiros hoje, aqui, dos companheiros. Isso aí é bullying, viu, vereador? Você não pode viciar. Então, eu gostaria de parabenizá-los pelo carinho, pela competência que tem tratado a todos os nossos cidadãos, munícipes, aqui da nossa cidade. Eu acho que é um prêmio extremamente merecido. Espero que vocês permaneçam por muitos e muitos anos aqui no nosso município, porque a gente precisa de profissionais à altura de vocês. Meus parabéns. Continue em discussão e votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Senhor presidente, posso? Por favor. Por favor, gostaria que os meus Doutores. queridos viessem aqui. São parecidos, né? Não, mas são bem parecidos. Nossa, Ivan. Dá um sorriso, doutor, pelo amor de Deus. Que coisa mega. Faz de quando você está fazendo um exame de próstata? O negócio aqui dos outros, né? Doutor, percebe que ele está olhando para o seu dedo. Percebe que ele está olhando para o seu dedo. Eu vou quebrar o dedo. Ficar bem perto e mostrar que não tem Ficar pertinho, mostrar que é macho. Depois ele grita. Vai se apaixonar aí, doutor. Do beijo. Fernando, vocês têm meia horinha cada um. Não, 2 minutos, vai. Tem que falar assim, doutor. Gente, só cabe uma informação. Toda vez que muda o prefeito, a gente tenta que o Jorge seja o secretário de saúde. Ele nunca aceita. Toda vez. Mas tudo bem. Bom, boa noite. Muito agradecido pela moção. Agradeço aos senhores vereadores, a minha colega Elizabeth. Quanto ao seu pai, é o seguinte, seu pai foi um grande professor na Santa Casa e a grande maioria dos cirurgiões, de 30, 25 anos para cá, todos passaram para o seu pai, para os ensinamentos da proctologia. Seu pai foi uma figura marcante na medicina de Santos, não só na Santa Casa, como em toda a estrutura que ele fez no antigo Hospital dos Estivadores.
O trabalho, quando nós chegamos aqui na Bertioga, realmente estava no início. A cidade, pessoal, todo mundo fala, a saúde é ruim, a saúde é ruim. Sempre tem muita queixa na saúde, porque realmente a demanda é muito maior. Mas a saúde da Bertioga, pelo que ela se propõe, ela funciona bem. Ela tem uma rede de ambulatórios que funciona. Quando eu vou fazer as pequenas cirurgias no hospital aqui, tem um pessoal capacitado, eles ajudam tão bem quanto se estivesse operando na Santa Casa. Então, quer dizer, problemas estruturais na saúde tem. A vereadora Valéria falou, realmente dá má vontade algumas vezes. Mas isso são casos específicos. Eu me lembro até quando eu dava plantão, a senhora também dava plantão no sábado lá na delegacia que era do lado. Não era? Então, muito tempo. No início, quando eu vim, era eu, meu irmão e o doutor Salomão, o pediatra que já aposentou. E resolvemos tudo, que depois entrou eu, depois a equipe foi aumentando. Verdade. Quanto o vereador Alemão falou, é o seguinte, não é bem assim. Quando nós estávamos aqui há 24, 23, 22 anos, quando apareceu algum caso de esfaqueado, baleado, grandes acidentes, que nós não tínhamos condições de suporte aqui, eu ligava na Santa Casa e transferia como se fosse uma ordem. Eu tinha uma enfermaria que era do seu pai também, o quarto H, que aí se recusasse algum paciente vindo da Bertioga. Seu pai até brincava, falava, isso aqui está virando enfermaria da Bertioga, porque os nossos leitos eram comuns. O que aconteceu? Hoje, se você tiver um paciente para internar na Santa Casa para uma cirurgia eletiva, eu não consigo mais. Por quê, doutor? Por quê? Eu não vou tomar tempo. Quando houve essa regulação, a Santa Casa, a Prefeitura de Santos e a Unimes fecharam lá um acordo. E essas vagas das enfermarias SUS praticamente ficaram para os ambulatórios que são geridos pela Faculdade de Medicina da Unimes. Então, hoje, para você internar um paciente... Eu sou médico do Corpo Clínico da Santa Casa como meu irmão. Então, quer dizer, nós teríamos autonomia como eu tinha antes para internar quantos eu quisesse. Não tenho mais. Hoje, para internar um paciente daqui, não estou falando de urgência e emergência, estou falando para cirurgia eletiva, aquela que é programada. É uma dificuldade, está muito difícil. Então, passou o tempo e o que era bom, o que era fácil, piorou muito. Não o problema daqui, o problema de lá. Tá certo? Mais uma vez, agradeço a todos, esses anos todos. Muito obrigado. Parabéns. Estava olhando vocês todos, uma boa parte eu conheço. Quando estava falando, eu olhando para o Miranda. Quando a gente chegou aqui, nós chegamos na fase de transição das prefeituras. A prefeitura, que era a mãe, tirou toda a equipe de médico daqui. Aí o Orlandini fez o quê? O Toninho sabe. Teve que chamar o Dr. João Garcia, que era o nosso diretor clínico da Santa Casa, que trouxe todas as equipes para cá. Aí encaixa naquilo. A gente batia o telefone e transferia direto para a Santa Casa. Não tinha central, não tinha nada. Era telefonema e resolvido. Hoje em dia, não. Nós que somos lá da Santa Casa, a gente não tem mais essa facilidade de transferência. Cirurgia de emergência, tranquilo, central de vagas. Eletiva, não conseguimos. Uma cirurgia eletiva, menor que seja, a gente não consegue. Uma hérnia, alguma coisa, não conseguimos mais transferir mais nada. E hoje a saúde aqui de Bertioga melhorou muito. Hoje elas fazem cirurgias maiores aqui. E agora com essa saída desse hospital novo, se Deus quiser, vai melhorar mais ainda. E vai se tornar o quê? Uma referência do litoral, né? Se Deus quiser, vamos evoluindo. E fico muito agradecido pela homenagem de vocês, tá? Realmente fico emocionado, principalmente você. Tá? Agradeço e parabéns a vocês. Parabéns. Doutores, exceto, eu espero vê-los somente nesses eventos, né? Exceto o vereador Ivan, que eu vejo uma certa ansiedade por parte dele em procurar principalmente o doutor Jorge em breve. Mas mesmo assim, meus parabéns pela abstinência, pela
permaneça nesses 25 anos de nossa cidade. Encerrado o expediente da mesa e não havendo expediente dos senhores vereadores, passamos à ordem do dia para a discussão e votação dos projetos pautados. Esta presidência informa que as proposituras constantes da ordem do dia desta sessão ordinária foram devidamente encaminhadas aos senhores vereadores e encontram-se à disposição da população para eventuais consultas no site institucional desta Casa. Pedido de tramitação em regime de urgência especial, projeto de decreto legislativo 003/2016 e segunda discussão do projeto 080/2014 e 017/2016. Esta presidência, nos termos do inciso 1º do parágrafo único do artigo 154 do Regimento Interno dessa Casa e Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de urgência especial solicitado nos termos legais para o projeto de decreto legislativo 003/2016, que concede o título de cidadão bertioguense ao senhor Roberto Clemente Santiago e da outras Santini. Roberto Clemente Santini, fazendo uma correção. E da outras providências. Em votação para referendar o pedido de tramitação em regime de urgência especial. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a tramitação do projeto sob o rito de urgência especial. Nos termos do regimento interno, solicito parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica sobre a tramitação do projeto. Com a palavra, vereador Afonso, presidente da Caixa. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra, vereador Ivan, vice-presidente da Caixa. Pela tramitação. Com a palavra, vereador Pacífico, membro da Caixa. Pela tramitação. Em discussão, parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica sobre a tramitação do projeto. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do projeto, artigo por artigo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão bertioguense ao senhor Roberto Clemente Santini, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em prol do município de Bertioga. Artigo 2º. Em discussão, o artigo 1º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 2º. A outorga deste título, ora concedido, ocorrerá em sessão plenária a ser realizada no decorrente ano de 2016. Em discussão, o artigo 2º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução deste decreto legislativo correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Em discussão, o artigo 3º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 4º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em discussão, o artigo 4º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado, em discussão única, o projeto de decreto legislativo 003/2016, que concede o título de cidadão bertioguense ao senhor Roberto Clemente Santini e da outras providências, de autoria do vereador Luiz Henrique Capellini. Esta presidência informa que, nesse momento, iniciaremos os procedimentos relativos à segunda discussão do projeto de lei 080/2014. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da ementa do referido projeto. Bonitinho.
Institui o dia de Iemanjá no município de Bertioga e dá outras providências. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o projeto de lei 080/2014, que institui o dia de Iemanjá no município de Bertioga e dá outras providências, de autoria do vereador Afonso Daire Weilander. Tem mais coisa ainda? Nossa. Esta presidência informa que, nesse momento, iniciaremos os procedimentos relativos à segunda discussão do projeto de lei 017/2016. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do da ementa do referido projeto. Dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores públicos municipais, que menciona e dá outras providências. Em discussão, ementa em votação. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o projeto de lei 017/2016, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores públicos municipais, que mencione e dá outras providências. De autoria do senhor prefeito. Encerrado a ordem do dia e nada mais vendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Após a sessão, como de costume, os vereadores fizeram um balanço sobre o encontro. Vereador, importância aqui dessa tramitação em regime de urgência especial aqui sobre o título de cidadão bertioguense ao Roberto Clemente Santini. Na verdade, é uma pessoa que exerce um trabalho extremamente relevante em toda a região da Baixada Santista, é dono da TV Tribuna, e eu acho que pelo trabalho que ele exerce, as atividades que ele faz aqui no nosso município de Bertioga, é extremamente válido e importante que a gente possa dar o título de cidadão bertioguense a ele. Também aqui outras duas aprovações, né, já em segunda discussão, sobre a jornada de trabalho para os servidores municipais, aqueles que têm crianças com deficiência em casa, né, e também sobre o dia de Iemanjá. Como você vê essas duas aprovações aqui nessa sessão de hoje? São trabalhos importantes para a cidade. Os servidores públicos, por exemplo, vai permitir que aqueles servidores que têm crianças especiais com algum problema possam sair 2 horas mais cedo do trabalho, que sempre tem que se dedicar em função dos problemas que a criança tem. Então, eu acho importante que a Câmara tenha aprovado isso daí com muito carinho. Bem como o trabalho de Iemanjá é um trabalho solicitado pelo vereador Alemão, é uma iniciativa dele. Existe essa crença, as pessoas vêm na cidade com muita frequência em função do dia de Iemanjá, então acho que também é importante. Vereador, a importância aqui dessa moção aqui que você apresentou a 2 companheiros aqui da área da medicina. Boa noite a todos. Eu fiz uma moção muito, como é que eu posso dizer, precisa. Dr. Jorge Caruso, Dr. Fernando Caruso, 2 caras que estão desde que essa cidade emancipou, um é anestesista, outro é urologista, mas muita gente passou por eles, muita gente foi tratada, 2 caras extremamente humanos, 2 caras competentes, 2 pessoas sensacionais, não poderia ser diferente. Então, eu fiz essa moção para esses 2, acho muito justa, apesar que eu mesma que fiz, eu mesma estou dizendo que é justa, mas muito justa porque são 2 pessoas únicas nessa cidade. Bom, além disso, a gente teve a aprovação aqui de 2 projetos de lei aqui em segunda discussão, um relativo aqui sobre a jornada de trabalho para os pais aqui, servidores que são pais de crianças com deficiência, né? E também sobre o dia de Iemanjá. Como que você vê essas 2 aprovações aqui, assim como a tramitação em regime de urgência sobre o título de cidadão bertioguense ao Clemente Santini? Bom, olha, em relação à jornada de trabalho, ela tem que ser realmente diferente, porque uma criança especial, ela requer dos pais uma outra atenção. E é óbvio que os países mais modernos, as cidades mais modernas, isso já existe há anos. Então, estamos tentando nos modernizar e tentando acompanhar esse ritmo. Veja, é trabalho óbvio, né? Já devia existir, então agora que passa a existir e vamos esquecer o passado negro quando ele não existia. Com relação ao dia de Iemanjá, é uma coisa muito interessante, porque assim, abre para a cidade um leque de muito respeito aos vários credos, às várias crenças. Então você tem os evangélicos, os católicos, os umbandistas, os candomblecistas, eu acho isso sensacional, porque você mostra que é uma cidade livre, é uma cidade em que você tem respeito pelas crenças, acho sensacional, gostei muito desse projeto também.
Quanto ao título de cidadão bertioguense ao Roberto Clemente Santini? Bom, a família Santini vem desenvolvendo um trabalho sensacional em relação a rádio, TV, jornal. Veja, eu não tenho amizade pessoal com o Roberto, mas eu tinha com o Paulo, que é o irmão que faleceu há muitos anos atrás, e eu tive muita oportunidade de conviver com eles. É gente muito séria, muito legal, altamente merecido o título, e a gente sabe que eles não vão parar. São os nossos, família Marinho, né, no Rio de Janeiro, temos os nossos Santini, então, muito bem indicado, e essa como é que chama? Vai ser um título muito bem dado para ele. Bom, vereadora, que importância aqui da tua indicação que você apresentou aqui hoje, também aqui nessa sessão de hoje? Da moção? Na verdade, eu fiz uma moção para um pastor que faz realmente o papel que o pastor tem que fazer dentro da comunidade, que é ajudar o próximo sem olhar quem, independente de cor, religião, de posição política, mesmo sabendo que ele é um pré-candidato a vereador, né? A gente sabe que na política existe esse tipo de rivalidade, mas eu homenageei um pastor que realmente vem fazendo um trabalho, que tem uma associação, uma ONG, que presta serviços aos mais necessitados. E eu acho que quando você faz uma homenagem para alguém que realmente merece, como todas as que eu fiz, eu não tenho dúvida disso, eu me sinto aliviada. Independente de falar, olha, ela encheu a bola dele, será que ela não vai perder voto para ele? Eu não estou preocupada com isso. Eu estou preocupada com o que as pessoas fazem pelo próximo. E ele me mostrou que ele é merecedor dessa homenagem. Além disso, aqui tiveram 3 aprovações aqui, né? Uma tramitação em regime de urgência especial sobre título de cidadão bertioguense, né? E 2 segundas discussões aqui também, né? Sobre a jornada de trabalho dos servidores, né? Que é relacionada àquela questão de ter crianças especiais, né? E o segundo aqui sobre o dia de Iemanjá, né? Como que você vê essas 2 aprovações aqui, vereadora? Então, das crianças especiais ou dos pais que têm as crianças com portadoras de qualquer tipo de deficiência, eu acho mais que justo, demorou para que isso acontecesse, mesmo porque a gente sabe que as nossas criancinhas especiais, elas exigem um pouco mais de trabalho das mães, né, dos pais, mais atenção. Então, esse tempinho a mais que elas possam estar saindo, estar resolvendo toda essa questão de estar chegando em casa, estar pegando na escola, eu acho que é mais que justo. Em relação ao dia de Iemanjá, eu prefiro não dizer nada, porque é uma coisa que é uma crença que cada um tem a sua, né? Eu não creio que existe o dia de Iemanjá, então eu não tenho o que dizer sobre isso, a não ser que para mim, eu acho que eu tenho projetos mais relevantes do que o dia de Iemanjá, no meu ponto de vista. As sessões ordinárias da Câmara de Bertioga acontecem semanalmente, sempre às terças-feiras, a partir das 18 horas. A Câmara fica na rua Reverendo Augusto Paes Dávila, número 374. O bairro é o Rio da Praia.